Olá, meus amigos, aqui Newton Júnior da Vox Líderes e eu vou começar a segunda videoaula de um desafio chamado Pessoas. Rapidamente relembrando da nossa videoaula anterior, onde a gente compreende, todos compreendemos, que nós precisamos das pessoas, nós precisamos delas se nós queremos ter resultados mais consistentes, mais relevantes, e isso depende muito de como nós lidamos com elas, para que elas possam entregar o melhor delas dentro da construção dos nossos objetivos. Mas para que elas possam entregar, elas também têm algo que elas buscam, e compreender o que passa na cabeça dessas pessoas, o que eles buscam e como eles te enxergam nessa ponte para eles obterem o que eles buscam, vai fazer com que eles se engajem, se comprometam para ajudar você a construir aquilo que você propõe, quais são os seus projetos. Hoje nós temos um dilema de retenção de talentos. As empresas não conseguem reter os seus talentos. Muitas empresas perdem grandes talentos e talentos, principalmente os talentos jovens. Esses talentos jovens já passaram com 25 anos por 3, 4, 5 empresas. E são principalmente os mais talentosos os primeiros a sair, porque eles sabem do valor dele, têm várias alternativas e com isso eles vão buscar um lugar onde eles realmente se encontrem. E eles estão buscando talvez coisas diferentes do que você está entregando. Então você precisa entender como você entregar o que ele está buscando para que você possa reter este talento. Então isso acaba criando uma grande rotatividade. Você não enxerga que os melhores talentos saíram e quando você vê, você tem uma equipe apenas mediana e essa equipe não vai te levar a lugar nenhum. Você precisa de fato de grandes talentos. E aí tem um outro desafio, que é o que está vindo agora, o desafio de você ter novos papéis. Por quê? Porque nós estamos trazendo para o mercado de trabalho também as máquinas, as novas tecnologias. E os homens e máquinas vão ter que conviver muito mais fortemente nesses próximos anos. Então, o que será dos homens, já que as máquinas vão absorver a maior parte dos trabalhos operacionais e muita coisa da parte técnica, mas nós vamos precisar sempre ter a figura das pessoas como um link entre as máquinas que detêm a parte técnica e as pessoas que são os seus clientes internos e externos, ou seja, as pessoas vão buscar algo, mas neste link existe outras pessoas. Isso vai exigir o quê? Muito mais competências que muitos chamam de soft skills, né? Competências não técnicas, mas competências socioemocionais, competências, habilidades de empatia, habilidades relacionais que estão cada vez mais fortemente presentes nos treinamentos. Inclusive nós também desenvolvemos diversos treinamentos nessa área. E nós vamos ter que ter também um cuidado muito maior com a experiência do cliente e como as pessoas estão envolvidas nesta experiência do cliente. Para que você possa entender melhor, eu vou dar uma rápida revisada aqui, mas acredito que você já saiba, nós estamos realmente chegamos numa nova era, uma era 4.0, onde você ouve aí indústria 4.0, você ouve tudo 4.0, e o que é isso, né? É uma quarta revolução industrial que já começou desde 2016, mas que agora realmente tudo vai mudar. 2020 é o primeiro ano de uma nova era, uma era de transformação exponencial. Você pode ver nessa curva que as mudanças elas aconteceram de maneira menos importante nos últimos anos, mas que agora elas vão seguir um ritmo muito mais forte. Então, um ritmo de grandes transformações, e as empresas que não estiverem preparadas para se adaptar, elas com certeza vão enfraquecer ou até morrer, e aquelas que estiverem preparadas, elas vão surfar nessa onda e crescer, talvez até de maneira exponencial. E isso tem muito a ver com como as pessoas do seu time estão preparadas dentro do ambiente onde elas vivem e na mentalidade delas. Então, eu quero chamar a atenção para você de algumas coisas que já está acontecendo, né?
carros autônomos. Eu tive agora em Orlando e andei num carro autônomo muito interessante. Os novos métodos de pagamento, chips que cheiram e identificam coisas, a tecnologia 5G que se torna uma realidade já esse ano em muitos países, né? E que existe muita coisa que está para entrar no mercado e que depende dessa tecnologia 5G, nanotecnologia, impressoras 3D. Então, 2020 de fato é o primeiro ano de uma nova era, mas que eu quero chamar a atenção para você de que é uma era onde tem grandes mudanças de comportamento, mudanças no modelo de consumo, uma inovação que precisa ser constante e, como eu já falei, flexibilidade, superação, adaptação. E aí uma coisa importante também, o conhecimento está se tornando obsoleto cada vez mais rápido. Universidades americanas estão criando novos programas de MBA cada vez mais curtos, ou aqueles que são um pouco mais longos, você nem sabe o que você vai estudar, porque muito do seu conhecimento se torna obsoleto antes mesmo de terminar o curso. E isso, se traduzindo na realidade das empresas, obriga a gente a entender que os nossos executivos, as pessoas que trabalham conosco, elas vão precisar ser constantemente atualizadas. Você precisa entender que se você não tiver hoje já um pensamento de instalar dentro da sua empresa um programa contínuo de capacitação, você está realmente bem atrás na sua competitividade. E então passe a pensar nisto desde já. Muito bem. O que isso quer dizer? Que não tem jeito. Preparar essas pessoas, trazer essas novas gerações, trazer a tecnologia para o seu negócio, no início é apenas uma opção. Depois, e hoje já é uma oportunidade de se diferenciar, mas depois será uma questão de sobrevivência. O Frederic Laloux, que é um escritor aí que eu gosto bastante, ele diz o seguinte: para novos tempos, novos modelos. Sempre que a humanidade passou por um salto de consciência, e é isso que está acontecendo agora, quando se inicia uma nova etapa da história, ela encontrou uma nova forma de colaborar, surgiu um novo modelo organizacional. E essa transformação silenciosa já começou. Como eu falei, você precisa entender que se nós mantivermos os mesmos modelos de liderança, os mesmos modelos de gestão, os mesmos modelos organizacionais, nós estamos gerindo para o passado e não para o futuro. Eu preciso gerir para o futuro, porque é ele que nos desafia. Então você entende que você vai ter que trazer estes jovens para a sua organização, você vai ter que prepará-los para estarem, ficarem dentro da sua organização, porque eles vão lhe ajudar a estar mais adaptado a esta nova era de grandes mudanças. Mas também você precisa trabalhar na sua equipe atual, que são diversas gerações, para transformar a mentalidade dessas pessoas em uma mentalidade também jovem, em uma mentalidade também contemporânea, que esteja alinhada com os novos desafios. E aí eu vou te chamar a atenção para algumas competências básicas que serão necessárias, essencialmente, nesse seu time. A primeira delas é a visão sistêmica. A visão sistêmica é a capacidade de você entender como as coisas deveriam acontecer, como as coisas estão acontecendo hoje e qual é o gap que existe entre uma e outra. E mais do que isso, também entender quais são as nuvens que estão se formando lá no horizonte, que são riscos para essa mudança. Então, se tem algo mudando lá fora, como que funciona as coisas aqui dentro e como elas devem funcionar. E ter uma análise crítica sobre isso. A segunda coisa é a atitude líder. A atitude de liderança, ela precisa estar disseminada em toda a sua organização, em todos os níveis, não somente na chefia, mas em todos os membros do seu time. A atitude líder precisa, cada um deles, se compreender como sendo realmente uma locomotiva para que as coisas aconteçam e não esperar por ninguém. Eles são, de fato, protagonistas dentro de um grande cenário, de um grande organismo onde todos são líderes. A terceira coisa é a mentalidade negocial. Eu trabalho muito isso nos nossos treinamentos, até porque eu venho da área de negociação também, e
ter a mentalidade do negociador. O que é a mentalidade do negociador? O negociador, ele não se detém em posições, ele busca as intenções, os interesses que precisam ser observados para que a gente tire o nosso foco do problema e coloque o nosso foco na solução, onde todos possam sempre estar voltados para a solução e para desamarrar os nós que levam a essa solução, principalmente os nós relacionais, que acabam construindo conflitos, e esses conflitos se tornam confrontos. Quando são conflitos de ideias, eles são muito bons, porém quando se tornam confrontos, eles travam a sua operação. A mentalidade negocial faz com que as pessoas agreguem valor no médio e longo prazo e não somente no curto prazo. E quando você desenvolve essa mentalidade negocial em toda a sua equipe, tudo flui muito mais rapidamente e muito melhor. E também, junto disto, a inteligência relacional. Eu falei no outro vídeo que as pessoas que estão vindo para o ambiente de trabalho, elas tiveram um ensino empírico muito menor de relacionamento, de competência social e relacional do que as gerações anteriores. Por quê? Porque aquelas interações físicas foram transformadas por interações virtuais. Nós precisamos desenvolver, sim, a inteligência relacional da nossa equipe, que começa na inteligência emocional e se expande para o foco nas conexões e em como as pessoas interagem, e principalmente pessoas diferentes que são convergidas para interesses comuns. Desenvolver a inteligência relacional na sua equipe é uma competência essencial para que você tenha uma equipe de alta performance e principalmente adaptada a esses novos desafios. Essa equipe precisa também ter sede de inovação, que já foi construída desde a própria cultura da empresa. Isso parte de cima para baixo, uma cultura que incentiva a inovação, que não pune os erros se esses erros foram focados em criar novas maneiras de resolver os antigos problemas. Alguns deles vão dar certo, outros não, mas que nós precisamos estar sempre buscando uma maneira nova de fazer aquilo que a gente sempre fez. E, finalmente, um foco autêntico na entrega desejada pelo cliente. Ou seja, eu tenho foco no cliente, no que ele espera de mim, qual é a entrega que eu preciso oferecer, tanto para o meu cliente interno quanto para o meu cliente externo. Compreender estas competências e desenvolver essas competências é um grande desafio, porque nós precisamos alinhar essas competências em todas essas pessoas que são de gerações diferentes, de mentalidades diferentes, mas atualizando elas para essa nova realidade que nós vamos enfrentar nos próximos anos e que será realmente muito mais impactante do que você imagina. Então, pensando nisto, nós vamos para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou estar discutindo com vocês um case muito interessante, uma pergunta existencial que eu faço para mim mesmo, mas que vai explicitar muitos dos elementos que a gente precisa gerir para que a gente possa obter o melhor dessas pessoas. Um grande abraço e até a próxima.